Fala, sexto ano, saudade de todos vocês e torcendo para que nossas aulas presenciais às sextas-feiras retornem logo. Mas, enquanto isso não acontece, continuamos com as nossas videoaulas e hoje a nossa videoaula será sobre a composição visual nas artes. E o que seria então a composição visual? Precisamos primeiro compreender que na composição de imagens, sejam elas uma obra de arte ou uma peça publicitária, os fatores de equilíbrio, clareza e harmonia são para o ser humano uma necessidade. E é a todo esse conjunto de informações que damos o nome de composição visual. Portanto, a composição visual é a forma como colocamos todos os elementos em uma imagem, ou seja, a organização e o arranjo das formas. Nesse sentido, a composição é a distribuição harmoniosa de elementos visuais no desenho, na pintura, na fotografia e etc. Vejamos, por exemplo, a foto da obra de arte de Cândido Portinari chamada Os Retirantes. Percebam como as cores nela são todas harmoniosas, ou seja, como ele trata da questão do Nordeste, da seca. As cores que predominam são cinza, o branco, um pouco do marrom, um preto, sempre cores frias ou cores neutras, ou seja, essa pintura ela está completamente dentro de uma harmonia, de um equilíbrio, de uma clareza das cores. Portanto, ela está dentro de uma composição visual. Outra imagem que podemos perceber a organização dos arranjos dos elementos dentro da pintura é esta de artista desconhecido, um mural de grafite em um muro, e percebam como as cores dialogam, são sempre cores já fortes, quentes, tem algumas neutras, mas como as cores estão em completa harmonia, como as formas, como está tudo organizado dentro de uma composição visual. Contudo, para que possamos conhecer e compor uma arte, seja pintura, desenho, escultura ou etc., precisamos lançar mão de alguns elementos visuais, que são as partes que compõem uma obra de arte. Dentre esses elementos visuais estão os chamados elementos básicos da sintaxe visual, que são o ponto, a linha, a forma, a textura e a cor, ou seja, todos esses elementos em geral estão em uma obra de arte. E é claro que vamos conhecer um pouco de cada um desses elementos para sabermos o que cada um representa dentro de uma pintura ou de uma escultura ou de uma fotografia e por aí vai. E vamos começar com o ponto. O ponto é uma unidade básica da comunicação visual. Num desenho ou numa pintura, no momento em que você esboça um traço numa folha, você começa fazendo um ponto. Numa fotografia, por exemplo, esse ponto representa a parte de atração da imagem, ou seja, a parte mais importante da imagem. Se observarmos a obra de arte de Kandinsky, podemos ver que ela é toda constituída de pontos e linhas. Linha é o que nós vamos falar daqui a pouco, mas pode reparar como ela é toda, tem bastante pontos, linhas, tem algumas formas também que vamos falar aqui também, mas ou seja, o ponto é a primeira unidade básica da comunicação visual. E a linha?
A linha é formada por vários pontos. Se tem linha, quer dizer que nada está parado. Por isso, uma linha sempre irá representar outro elemento visual, que é o movimento. Ou seja, uma linha ela dá a ideia de algo que está em movimento. Uma obra cheia de linhas, por exemplo, curvas, pode indicar alegria, agitação, confusão. Já com linhas retas, pode indicar perfeição, calma, tranquilidade, paz. Viu como cada elemento, a depender da forma que ele é disposto na obra de arte, ele pode passar uma mensagem completamente diferente? Enquanto a forma, nas artes visuais, a forma é uma linha fechada. Em uma mesma obra de arte, pode apresentar diferentes formas. Porém, as três principais são o círculo, o quadrado e o triângulo, formas que conhecemos muito bem por causa da geometria. De acordo com como são usadas essas formas, elas podem indicar diferentes sensações. O círculo, por exemplo, pode estar relacionado à continuidade, à repetição. O quadrado normalmente é relacionado a algo parado, chato, pesado. E o triângulo quase sempre se relaciona ao equilíbrio e à perfeição, já que as três partes do triângulo são iguais. No que diz respeito à textura, temos que ter consciência de que as formas podem vir preenchidas com texturas. Isto é, a textura, podemos dizer que é a pele da forma, a cobertura da imagem. A textura muitas vezes substitui o tato, ou seja, você tem a percepção de relevo na obra sem precisar tocá-la, como nessa imagem, por exemplo. Não sei se vocês conseguem perceber, mas nós percebemos a questão de texturas em locais da imagem. Por exemplo, aqui no canto direito percebemos parecendo uma areia, um barro, percebemos que tem textura no chapéuzinho, que não é um chapéu, o lenço que a mulher usa, percebemos que tem a textura e por aí vai. Portanto, a textura é a pele da forma. E para finalizar os elementos básicos, temos a cor. A cor é um dos elementos visuais mais importantes de comunicação entre o artista e o espectador. E uma mesma cor pode transmitir diferentes sensações, ideias e sentimentos. Por exemplo, o vermelho ele pode transmitir a ideia de irracionalidade e a ideia de força. O amarelo, a ideia de aventura e riqueza. O azul, a ideia de repouso e de calma e assim por diante. Porém, isso não é uma regra e o artista pode fazer a sua obra com a cor que ele quiser. Além disso, ainda existem os fatores culturais, pessoas e locais que interferem nessa interpretação. Existe, por exemplo, países que a cor do luto é o branco, aqui para nós é o preto. Então tudo vai depender das questões culturais de cada localidade. E para variar um pouco, eu passo uma atividade a vocês, apenas uma questão com 4 perguntas, e na próxima aula, ou seja, na nossa aula de correção e na live, tiramos as dúvidas sobre estas questões. Então, galera, fica com Deus e até a próxima.